Aê, pessoal. Oi, Isa. Pedrão, Maria, Débora. Que legal. Então, pessoal, essa live aqui é para a gente falar do livro do Matheus Torres, Jubileu, que eu estou editando pela Urutau. E queria aproveitar para fazer então uma apresentação aqui do Matheus. Matheus é um poeta que nasceu em Piracicaba. A gente se conheceu em São Carlos durante um evento que estava acontecendo lá, que a Isadora também estava, né, Isa? A gente acabou se encontrando lá também esse dia, fomos para casa do Matheus, foi bem gostoso o encontro. E o Matheus então fez letras lá no UFSCar e depois fez o mestrado dele sobre Silva Plath. A gente vai conversar um pouco sobre isso também, sobre o livro dele, sobre tudo que a gente está editando agora, que é o Jubileu, um livro muito lírico, com imagens muito bonitas, com uma força lírica muito intensa. O livro está em pré-venda pela Benfeitoria, que a gente está organizando lá, então vocês podem acessar benfeitoria.com /jubileu. Então o livro está em pré-venda lá, tem várias opções de compra e de recompensas. Tá muito legal o livro do Matheus, vai ficar muito, muito bonito. Os poemas são muito bonitos e o livro vai ficar muito legal também. Então, depois de fazer essa apresentação do livro e do Matheus, queria convidar ele para participar aqui da nossa live. Matheus, comenta aqui, por favor. Como que é? Acho que é aqui, vamos ver. E aí, será que vai? Vamos ouvir boa enquanto isso. Eu tava te chamando aqui, Matheus, para você entrar. Eu vou te chamar de novo, tá? Vamos ver. Rolou? E aí? E aí, me ouve bem? Tudo bom? Bem? Tudo ótimo, e contigo. Tudo Amei bem a trilha também. sonora de introdução. Você viu essa... Eu fiz uma homenagem aqui a você e ao David Bowie. Arrasou, amei, amei, amei. Que legal, querido. Um brinde ao Bowie. Um brinde, com certeza. Eu adoro essa música, adoro, adoro. E a hora que Eu eu vi ela... adoro, eu adoro. Sim, em Eu toda adoro festa que também. tem, a hora que toca essa música, o pessoal que me conhece sabe, eu já começo a dançar alucinadamente. Eu amo dançar essa música. Eu não sabia desse seu amor pela música e no final acabou sendo que é uma epígrafe do livro, né? É uma das epígrafes. Sim. Eu acho que os nossos encontros, assim, acho que já tinham um destino aí entrelaçando a gente. São gratas surpresas e coincidências, né? Sim, muito, muito. Então, eu queria começar justamente por aí, Matheus, sobre as epígrafes do seu livro. A primeira Uhum, epígrafe do livro, porque eu acho que elas dizem muito sobre o livro. Eu acho que elas falam sobre o uhum, livro
de uma maneira muito global, assim, você conseguiu sintetizar muito bem diversas questões que você trabalha liricamente no seu livro, a partir dessas epígrafes. Você está me ouvindo com eco? Sim. Não, tô te ouvindo bem. Tá bom. Tranquilo. Tá bom. Então, tem duas epígrafes. A primeira é uma epígrafe do livro de João, né? Que fala sobre dança. Um livro apócrifo, né? Isso. Quem não dança não sabe o que acontece. Se seguires minha dança, compreendes o que falo, e guarda silêncio sobre meus mistérios. Essa é a primeira epígrafe. E a segunda é Let's Dance, Put Your Right Shoes and Dance the Blues, do David Bowie. Sim. E eu queria começar perguntando para você sobre essa relação da música. Que relação que você entende sobre a música e a literatura, sobretudo a poesia? Eu acho que muito da música, assim, me trouxe, acho que o ritmo para esse livro. Me trouxe, acho que uma dicção diferente do que eu estava postando nos poemas anteriores a esse livro, na primeira plaquetezinha que eu publiquei, né? E eu acho que também a música, ela entra como um portal de encantamento, quase que um feitiço, assim, para muitas questões que vão ser trabalhadas no livro, né? A música, ela é um escapismo e ela vai provocar essa primeira energia que vai trazer a dança, né? E a dança, pensada aqui como eterna delícia, né? Energia do Blake, e que é o grande jubileu, né? O jubileu mínimo, que está presente na maioria dos poemas, que tá tudo esfacelado, tá tudo fragmentado, o fracasso rodando, às vezes o fracasso sendo visto como algo celebratório, mas algo às vezes que é motivo de angústia, e a dança vem para trazer essa liberdade, né? Vem para descarregar essa energia, né? E eu gosto muito, muito dessas duas epígrafes. A primeira, que é desse livro apócrifo, né, de João, que, aliás, eu descobri pelo Instagram da Isadora, numa foto que ela pensou que era um Jesus metalizado. Sabe aquele tipo tazo que você vira? Sim. E o Jesus dançava, e tinha essa frase, né? E eu acho incrível, E essa outra frase do Bowie, né, que tem essa coisa de colocar os sapatos vermelhos e dançar esse blues que também é a cor azul, mas também é a tristeza, e eu acho que tem uma melancolia nos poemas, né? E eu gosto muito dessa coisa de que você tem, em primeiro momento, um texto super hermético e sagrado, né? E depois aí você já tem uma música pop. E é isso que eu busquei, e o que eu tenho buscado, não só no meu livro, no Jubileu, mas no que eu tenho escrito ultimamente, que é mesclar essa dicção mais hermética, mais classuda, etc., mais acadêmica até, com uma sensibilidade pop, né? Com uma sensibilidade pop, que eu acho que essas duas faces são muito caras para mim, na minha formação de indivíduo, na minha vivência queer, eu sempre estou habitando esses dois lados, né? Então, não rejeitar nenhum em detrimento do outro, né? Tacar tudo pra dançar, né? E é o que eu tentei fazer. Colocar tudo na pista de dança. Exatamente. Jesus, Bowie, Beckett, Madonna, todo mundo dançando junto, né? Sim. E eu, às vezes. E assim, a gente falou sobre o começo do seu livro, e eu acho que o final dele também busca sintetizar tudo isso, quando você diz: um dia eles entenderão que o corpo precede o verbo, só então vem a canção. Sim. Então essa coisa sobre o corpo e sobre a canção, né? Acho que o seu livro, ele é muito lírico, só que ele traz muito corpo nisso, né? O corpo está sempre presente nesse lirismo. Sim. A experiência corpórea como sendo muito, muito importante, né? E eu tento trazer uma perspectiva não moralista do corpo e das relações mínimas do corpo, de desejo, né? Quebrar alguns paradigmas sobre relacionamentos, relações, e como é que o drama, a linguagem é um drama no livro, né? E é um drama no meu projeto literário que eu estou tentando estabelecer, entender como a linguagem do corpo, ela às vezes ela é muito mais útil, ela é muito mais assertiva do que a linguagem verbal, né? Sim.
Antes da gente entrar nisso, eu queria abordar um pouquinho mais uma coisa que você falou agora, que é essa relação entre o sagrado e o profano. Aham. Esse tema que você traz o tempo todo. Por exemplo, você cita Sodoma e diversas outras questões ou passagens bíblicas, né, como Uhum. Cristo, de Pasolini, diversos salmos, né? Você tem você usa isso como um tema, né? O tempo todo isso está passando como um tema, mas ao mesmo tempo também tem algo muito contemporâneo e da pista de dança, né? Essa coisa tipo muito do Uhum. corpo, vindo para hoje para o corpo. Então, enfim, ao mesmo tempo que a gente tem Ulisses, a gente tem Coca-Cola, a gente tem Godot, a gente tem Timeline e o Mickey, sabe? O seu livro ele consegue trazer tudo isso de uma forma muito lírica e com imagens muito bonitas. Assim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de tentar criar esse amálgama entre o sagrado e o profano. Uhum. Eu vejo muito o sagrado e o profano, embora canais diferentes, o caminho, o fim, o destino é sempre o mesmo, que é uma transcendência, né? Então, eu quero entender muito esse lado mais escatológico do profano, dessa liberdade do corpo, como também um caminho de transcendência e de transformação, né? E essa coisa da religião, ela é muito cara para mim, porque eu nasci num ambiente religioso, né? Minha mãe, meus pais são protestantes, embora eu nunca tenha frequentado igreja, mas sempre me encantou essa palavra bíblica. Assim como encantou Pasolini quando ele fez o Evangelho segundo Mateus, e aí perguntaram como que, né, você é uma bicha ateia, como você fez o melhor filme sobre Jesus considerado pelo Vaticano? Aí ele disse que para ele não era a fé que importava, mas era a palavra de Jesus, né? Então, o Pasolini, que também era um poeta, estava muito ligado nessa questão da palavra, né? E Uhum. o sagrado vem também com essa ideia da palavra, né? Essa palavra enquanto cântico, enquanto oração, mas também o corpo como sendo uma própria oração, sendo um próprio cântico, Uhum. sendo O um verbo, né? salmo. Essa coisa O do corpo, verbo ser carne, né? exata, exatamente. E também o corpo, as imagens, eu tentei fugir um pouco dessa coisa mais moralista do corpo, né? E trazer outras partes que não exploradas, que são caras, que são tão caras para minha vivência, né? Então, axila, enfim, outras partes de desejo, ou um corpo e aí eu brinco com o Whitman, que o corpo que eu canto, dos boys que eu canto aqui, não é aquele corpo elétrico, talhado no mármore, mas é um corpo grande, é um corpo, enfim, que se derrama. Essa é a ideia, né? Uhum. Isso eu acho muito, muito interessante também no seu livro, Matheus, que é essa questão sobre o erotismo. Esse era um outro ponto que eu queria que a gente conversasse sobre. Tem um poema aqui que eu gosto muito, que é Vênus no banheiro masculino. O poema é lindo. Sim, Tem a citação tem uma referência ao Whitman, né? E ele termina de um jeito sim. maravilhoso, que é assim: ainda escrevo sobre seu corpo que é outro. Por ora, tiremos as roupas. Pensarei quem vem primeiro: desejo, palavra ou silêncio. Esses Sim. dois versos finais aqui são muito bonitos, assim, acho que terminam o poema de uma forma muito boa e nos remete a duas questões que eu queria que a gente conversasse. A primeira é a questão do corpo Uhum. e do erotismo, né? Para a gente aprofundar mais essa questão sobre o erotismo. Como que você entende Uhum. isso dentro da sua poesia? E depois eu Uhum. queria que a gente falasse sobre a questão, essas três últimas palavras que você usa, né? Desejo, palavra ou silêncio. Então, primeiro falar do Uhum. erotismo e depois falar sobre a palavra e o silêncio. Tá. Tem muito do erótico aqui no livro, porque eu acho que tem muito um eu que fala e um eu que ouve. E quase sempre, na maioria das vezes, é uma relação erótica, uma relação amorosa ou uma relação de desejo. Boa parte dos poemas, né, surgiram de relações minhas com as minhas musas, os meus musos, né? Por N motivos, N situações que estamos aqui, né? Então, era uma forma também de eu expressar esse meu desejo, que eu não consigo, e por muitas vezes eu não consegui expressar,
aqui na vida real com a linguagem disponível que a gente tinha, né? E aí também já vem a ideia do fracasso de novo. E entender esse corpo como potência, como todo um conjunto simbólico, me interessa muito, né? Me interessa muito. E também eu acho que é uma forma minha de me entender enquanto um sujeito queer, uma pessoa queer, dentro de uma sigla enorme, né? Com as minhas preferências e tudo mais, né? Mas eu acho que esse erotismo vem pela minha paixão por essas pessoas que passaram pela minha vida e, sobretudo, uma paixão pela linguagem de descrever esses corpos, né? Acho que é muito mais a paixão pelas pessoas tem a paixão pela linguagem de acesso a essas pessoas, né? Então, se eu quero falar de um erotismo, a minha linguagem eu precisava buscar uma linguagem erótica, né? Uma linguagem do tesão, da volúpia. Então é isso, né? Eu acho que tem um pouco disso. E esse poema que você falou, que eu acho que talvez seja o menos autobiográfico, não sei, são imagens que eu fui resgatando, que ele é sobre, querendo ou não, sobre um banheirão, sobre o ato do banheirão, né? Que é super caro, a comunidade, da minha comunidade, mas vê isso sem moralismo, entendeu? Sendo uma oportunidade de realização de um desejo, né? Uhum. Eu acho que é interessante essa questão do erotismo exatamente sobre esse ponto, né? Que o erotismo possibilita que a gente pense e viva o corpo ultrapassando essas questões morais, né? Então, eu acho legal como você traz aqui, por exemplo, diversos pontos erógenos do corpo e que não são usuais, né? Por exemplo, a axila, né? Então, você acha que o erotismo humano, se tem uma coisa que não tem limite no mundo, é o erotismo humano, né? As pessoas sentem desejo por coisas assim, cada um tem o seu, né? Cada um acha que tem um erotismo muito particular, né? E acho que o seu livro ele traz isso de uma maneira muito sutil e não moralista e muito intenso, assim, sabe? Isso é uma coisa que marca muito a leitura, assim, essa questão. Sim, e é importante, para mim, eu como enxergo o mundo, é muito importante acessar essas questões não de forma moralista, porque aí já basta um Bolsonaro do caralho que tá aí, estar inserido nessa cultura e vir com esse olhar ainda, eu acho que é totalmente contraproducente, não é libertador, não é uma atitude de uma postura queer, né? Então, eu vejo muito, embora a minha poesia ela não seja, assim, acho que não dá para ser considerada engajada, ela não é uma poesia que grita, uma poesia que reivindica, mas eu acho que o horizonte político da minha poesia é procurar meios de celebrar todas essas práticas que são execradas, que são, enfim, jogadas na fogueira, ou que são vistas dentro de um projeto político da morte, né? De uma tecnologia da morte, né? Então, eu acho que minha poesia também vem celebrar isso. É a minha forma de me colocar e de me posicionar politicamente, mas com um grande drama que é tentar viabilizar isso por meio de uma forma, né? Uma forma que também me contempla enquanto artista, né? Que obedeça aos preceitos que eu acho interessante para a arte, para a poesia. Não que as outras formas não sejam, né? Não quero falar isso, mas para mim, enquanto escritor, o que me interessa e o que eu quero fazer, né? Então é isso. Isso é muito comum quando você é um escritor queer ou LGBT, que a primeira coisa que as pessoas pensam é que sua poesia vai ser essa engajada, que vai gritar, né? E que tem que ter mesmo, e ótimo que tenha. E aí pode falar, mas aí quando a pessoa vai ler o meu texto, não tem tanto isso, né? Eu acho que o horizonte político é muito mais dos temas e da própria linguagem, da própria forma que eu venho, né? Que é de uma delicadeza, que é uma tentativa de sofisticação da linguagem, uma estética camp, às vezes, que eu tento trazer. E é isso. Eu acho que essa questão política ela está presente no seu livro do ponto de vista da subversão da linguagem, né?
isso é uma coisa sim. que eu já conversei com a Isadora várias vezes, já acho que ela está aqui ainda, ela vai lembrar. A gente sempre conversou isso muitas vezes. Às vezes, eu acho que, enfim, cada um faz a poesia da maneira como acha mais interessante. Mas muitas vezes a poesia que tenta trazer essa subversão da linguagem, ela é muito mais política do que aquela poesia que acaba sendo engajada, digamos assim, o que a gente entende como poesia engajada, que vai ter um tema propriamente político, que vai falar sobre alguma questão política, né? Porque essa subversão que a poesia pode operar sobre a linguagem altera a maneira como a gente encara o real, né? A maneira como a gente vê o real, e isso muda a maneira como o real é também, né? Então, assim, essa operação da subversão da linguagem acaba sendo uma possibilidade ainda muito mais feroz de enfrentamento político, assim, na minha opinião, sabe? Isso é uma opinião muito pessoal. Eu acho que o seu livro ele tem essa perspectiva, sabe? Sim, e assim, uma coisa, né? Que o livro ele demorou mais ou menos 5 anos para ser escrito. Porque eu não sou um escritor prolífero, né? Não sou prolífero, eu tenho um tempo. Eu sou bem devagar para escrita. Na época que eu estava escrevendo, eu estava no mestrado, depois eu voltei para Piracicaba, e trabalho, CLT, essas coisas, então a produção poética acaba sendo prejudicada, né? Mas ele vai pegar, em questão de história, ele vai pegar bem essa mudança do fim do governo Dilma, né? E essa ascensão do fascismo, né? Então, embora isso não venha explícito na minha poesia, mas esse esfacelamento dos sonhos, né? Ou de uma energia, de um tesão, ele vem no sentido que agora, 2020, a gente tem todo um discurso normalizado e um elogio à cafonice, à tosquice, à brutalidade. Então, para mim, já eu não podia fazer frente a tudo isso falando na mesma linguagem que eles. Uma linguagem seca, ou uma linguagem até escatológica, né, puramente escatológica, assim, a linguagem do choque. Não, aí eu opto por trazer uma linguagem muito mais trabalhada no sentido no sentido camp mesmo, do exagero, da sofisticação, da beleza mesmo, assim, do sutil, né, do sutil. Então eu acho que, em termos de forma, é nesse sentido que eu procuro fazer frente a esse discurso, né, que é horrível, né, que eu odeio, e todo mundo odeia, e massacra a gente, né. Então, eu não poderia falar na mesma linguagem que esses tiranos. Eu não poderia. Eu teria que achar novas formas, ou resgatar velhas formas, para me contrapor enquanto sujeito e, né, e artista. Sim. Isso é muito bonito, Matheus, muito mesmo. Assim, eu acho que a arte tem que se colocar nesse lugar, sabe? Esse lugar de se contrapor de uma forma estética, sabe? Eu acho que às vezes a gente perde um pouco essa dimensão de que a arte é uma dimensão estética, sabe? A gente tem que dar uma resposta estética a isso. E não só uma resposta no campo racional. Parece que não basta só dizer, ó, isso é escroto, tudo isso é terrível, isso é uma tirania sem fim. Não basta, sabe? A resposta estética, ela chega em outro lugar, sabe? Ela toca outro lugar, que é onde a discussão política se dá hoje. Ela não se dá no campo racional, entendeu? Exatamente. É uma ilusão iluminista achar que você vai convencer alguém de que ele está errado, quando a ideia dele é exterminar os outros. Entendeu? A gente tem que tocar em outro lugar, sabe? Eu acho que essa possibilidade da arte de ter essa resposta estética, ela é muito transformadora, às vezes muito mais do que dizer com todas as letras, assim, sabe? Uma linguagem jornalística, o que a gente tem que mudar ou não, sabe? Às vezes essa questão toca em outro lugar, assim. Sim, eu acho que é uma produção de novas sensibilidades. Não novas, mas produções de sensibilidades que não estão expostas, né? E não tem como fazer isso senão pela via do estético, pela via, já que a gente está fazendo literatura, não pela via do estético e pela formal. E eu venho de uma escola de pensamento, né, que bebe do Antônio Cândido, do Schwartz, do Jameson, que eles entendem a forma enquanto política. Então, se a forma já é política, o meu primeiro compromisso tem que ser estético.
Uhum. né? Porque o compromisso ético, eu me faço enquanto sujeito, pelo amor de Deus, né? Se não tiver um compromisso ético, por favor, me internem, me prendam, me ignorem, parem de falar comigo. Então, isso, o posicionamento ético no meu dia a dia. Sentei para escrever, é claro que eu vou trazer isso, mas como que eu vou mobilizar isso esteticamente? Né? Então, essa é a minha preocupação. E eu tenho uma obsessão pela forma, uma obsessão mesmo, assim, uma coisa que eu gosto muito de ficar pensando. E é por isso que talvez eu não seja um escritor tão de uma produção extensa. Porque para mim é laborioso, né? É repensar, pensar a forma cada vez mais e lapidando, né? E antes, assim, né? Eu quero que o livro seja uma delícia para as pessoas lerem, né? Sabe aquele texto que a gente se pega, a gente às vezes nem entende muito, mas aquilo te atravessa e você fica com um verso, você fica com uma palavra, né? Eu queria que também o meu texto, eu quero que o meu texto, não só o jubileu, mas o que eu tô escrevendo, o romance que eu estou escrevendo, e o livro que eu comecei, um outro livro de poema que eu comecei a escrever agora, esse ano, e parei por causa da pandemia, mas eu quero também que ele seja um deleite formal, né? Um deleite momentâneo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, né? Eu quero que seja uma relação erótica com a pessoa, né? Uhum. Tanto em nível de conteúdo, mas de imanência da palavra com o corpo, né? Sim. Estabelecer um erotismo com o leitor, né? Não só com a partir isso ser um tema seu. Para mim travou aqui. Vocês estão me vendo? Foi ele que travou, então? Tá. Oi, Matheus. Ah, você voltou. Voltou? Ah, você subiu para Voltou. mim. Você também tinha Eita, sumido acho que para foi eu, mim. então. Acho que foi Eu acho que você. mas voltamos. Acho que tá todo mundo ouvindo? Sim, Acho que sim, agora né? sim. Agora acho que sim. Perfeito. Então, sobre essa questão estética, né? Sobre essa questão erótica disso se relacionar com o leitor, né? Aí eu queria ler um trecho que me causou isso e tentar relacionar um pouco as outras coisas que a gente estava falando sobre a pista de dança, que é um Aham, poema que chama Confissões na Pista de Dança. O finalzinho dele é assim: sim. quando crescermos mais 5 metros, todos saberão o que há muito vi escrito na cortina da sua orelha esquerda. E ninguém duvidará que são sempre maduros os abacaxis na Califórnia. Uhum, sim. Eu adoro esse É, é, lirismo, assim, sabe? Me lembra um pouco uma coisa do Allen Ginsberg. Me lembra, sabe, esse erotismo do Ginsberg, essas imagens aham, meio eróticas, meio sagradas, meio sim. sutras, assim. É, eu queria que você comentasse também essa questão sobre ser uma confissão. Se isso tem alguma coisa a ver com a Sylvia Plath, se, Uhum, o que, como que a sua pesquisa também se relaciona com o seu livro. tá. Só uma curiosidade, eu achei engraçado, porque você é a segunda pessoa que fala do Allen Ginsberg. Sobre faz essa relação da minha poesia com a dele. A quem fez isso primeiro foi a Cristina Judar, né, enquanto a gente estava conversando. E eu nunca fui um grande leitor de Ginsberg, mas eu sempre fui muito fã do Roberto Piva. Então, eu acho que que é um grande, um cara que bebeu muito do Ginsberg e de toda a literatura beat, né? Então, eu acho que esses atravessamentos, né, eles vão passando, às vezes você pula, como se você pulasse uma encarnação, mas você tá bebendo daquela história, da, daquela aglomeração, daquele erotismo, né? E é muito engraçado isso, eu acho muito massa. Assim, eu sinto que eu devo ler mais agora o Allen Ginsberg, né? E o título desse poema, Confissões na Pista de Dança, ele é uma homenagem à Madonna,
ele é a tradução literal de um CD dela, que é o Confessions on a Dance Floor. E eu escrevi esse poema para uma amiga minha que está aqui na live, e eu já vi que ela já reconheceu o poema, que ela sabe que é para ela, que é a Marcela, que inclusive tem o nome dela nominalmente mesmo aqui no poema, e foi numa época que ela estava doente, e eu fiquei super, super mexido com isso, e eu comprei um girassol para ela, e levei o poema e o girassol para ela. E essa coisa da confissão na pista de dança, eu vejo muito essa pista de dança como esse microcosmo onde é possível você realizar ou praticar uma narrativa que você, de repente, não faz fora, por N motivos, né? E como ali na pista, você está se confessando, você está se expondo e procurando fazer conexões, né? E como fora disso, fora desse espaço, essa confissão não é permitida, porque você pode sofrer uma represália, ou etc, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. E estudar a Plath, eu acho que me contribuiu para o tipo de poesia que eu fosse escrever, que eu ia começar a fazer depois de um tempo, que é essa atitude de ser extremamente honesto e procurar uma arte de uma sensibilidade radical. Porque eu acho que quando eu comecei quando eu comecei a escrever, tipo, adolescente, eu acho que eu era radicalmente muito sensível. Aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a escrever, e até a primeira plaquete de poemas, que tem o prefácio da Isadora e tudo mais, embora eu goste, mas eu acho que faltava uma dimensão pessoal, né? Uma dimensão honesta. E que não estava extrapolando, e que não estava aproveitando de toda essa faceta pop, ou dessa faceta erótica, de coisas que são muito caras à minha existência, né? Então, ler a Plath, mais que isso, estudar a Plath, me veio nisso de não ter medo de me desnudar. Porque até se desnudar, ele é muito fictício também, né? E saber aproveitar disso para criar minhas micromitologias, né? Eu acho que o livro, a confissão, tem aqui, eu acho que é a tentativa de criar uma micromitologia para mim e para a posterioridade, né? E foi aí que eu falei, não, gente, tudo bem eu escrever sobre mim, não tem importância. Não tem importância uma pessoa ler, uma pessoa que me conhece, ler e falar, isso aqui você escreveu por fulano lá, né? Asterisco, pessoa lá de tal cidade. Você escreveu por causa de um bolo, né? Tudo bem a pessoa ler isso, mas eu enquanto artista ou enquanto escritor, cabe a mim organizar formalmente outras possibilidades, né? De alargamento, de não ficar só naquela coisa diarística, né? Mas que ela atravesse a pessoa num nível estético, que vai ser uma delícia, num nível de pensamento sobre alguma questão. Então é toda uma engrenagem que parte da minha vida, da minha experiência pessoal, mas enquanto texto ela se abre, ela se desdobra. Se dobra e desdobra. Acho que é isso. Sim, eu acho que falar sobre si, às vezes, tem uma armadilha, né? Que é você cair nessa coisa de se autorreferenciar e de ficar preso nesse eu, né? O que o Alberto Caldas, a gente, editando a revista, a gente sempre conversa muito sobre isso, que ele fala dessa poesia que é narcísica, né? Que é presa ao seu eu, que não sai disso, assim, que fica uma coisa muito só presa assim. E esse eu poético, né? Ele tem que ser capaz exatamente de transcender esse narcisismo, né? E de chegar para os outros como um eu que seja mais universal, né? Que esse eu possa ser visto em outras pessoas, que ele possa ser compreendido de outras formas, que não fique preso nessa coisa mais narcísica mesmo, assim, né? Que não tem espaço para ele se alargar, né? Que não tem poros, que o leitor não consegue entrar nas frestas que esse poema abriu, né? Sim, e eu penso muito que acho que a poesia que se propõe confessional ou autobiográfica, vamos colocar assim, eu acho que ela pode oferecer duas coisas. Primeiro, essa coisa, não vou usar universal, mas coletiva, então você se reconhecer em mim, por alguma razão, ou você ensinar sobre empatia, você ensinar sobre a experiência do outro enquanto válida,
E vou dar um exemplo claro, por exemplo, tem uma poeta que eu gosto muito que é a Luby Prates. E tudo que ela escreve não tem nada a ver com a minha vida. Nada a ver. Mas eu acho ela incrível, por mais que eu não me veja lá, ver aquele corpo se fazer em texto, para mim, é de um deleite, né? Então eu acho que quando você escreve, você tem essas duas opções, né? Você deleitar pelo outro, você vê que bonito que é esse outro, que delícia que é esse outro, né? Ou então, isso aqui me contempla, né? Então, acho que são essas duas facetas da poesia, dessa poesia do eu, né? Que é a poesia que eu faço e hoje em dia não tenho medo ou receio de fazer, né? E o que é muito complicado fazer assim no Brasil, que a gente tem uma tradição muito ainda uma tradição poética muito calcada ainda numa objetividade ou num algo mais concreto, né? Então é isso. Legal, querido. Você quer ler algum poema seu? Pode ser. Eu falei do Salome Coca-Cola, que é o primeiro que é o livro que abre, né? E eu vou ler ele, então, e falar que, assim, um dos temas do livro é o fracasso, né? E o livro, ele parte de um fracasso também, que é... Eu tinha escrito um livro, reunido alguns poemas, depois de um tempo, eu vi que eles estavam muito anêmicos. Eles estavam herméticos demais, eu acho que não tinha uma erótica ali, sabe? Eu não estava me reconhecendo ali, porque eu ainda estava nessa chave de não me colocar na poesia. Ou me colocava de forma muito, muito obscura, né? E foi escrevendo esse poema sobre a Coca-Cola que eu tive um insight do que eu queria fazer daqui para frente, de que postura que eu queria ter, né? Eu acho que o livro tem 3 poemas que são importantes, assim, no sentido de constituição de livro. Então, Sodomia e Coca-Cola, que é a postura da escrita, a postura estética que eu queria ter daqui para frente. O Rádio Silêncio, que eu acho que é o que traz a temática mais forte, eu acho que é o coração do livro. E o Paraíso Las Vegas, que é o último poema do livro, e que quando eu escrevi ele eu sabia, todos os poemas vão chegar aqui. Né? Que é o que você citou lá de que o corpo vem antes da palavra, né? Então acho que são esses os poemas, depois a gente pode falar um pouquinho de como foi construir o livro em si. Uhum. Mas eu vou ler então Sodomia e Coca-Cola, que já no título já traz essa amálgama entre a sodomia, que embora seja uma prática super mundana, mas a palavra sodomia ela é muito bíblica, né? Bíblica, né? E Coca-Cola, que é essa coisa do neoliberalismo e super simplona da vida cotidiana, né? Então eu vou ler ele aqui, são os versos que inauguram o livro. Quero plasmar a minha cara em tudo que em ti não serve este Deus. Não como quem vive a separar o açúcar, o arroz e o feijão em seus respectivos potes. Não como quem sabe com exatidão a proporção de comida distribuída no pratinho dos gatos. O meu sexo sobre o seu destruirá as fundações da usina, e com sêmen escreveremos um novo evangelho. Esqueçamos que as flores podem ser colhidas. Deixemos os girassóis para Van Gogh, e que nenhum gerânio enfeite nossos ternos. Eu quero me adornar em couro e correntes, e ainda assim ver suas guerras respirarem por entre os cavalos marinhos. Prenderemos o tempo nos gemidos, para que não haja tempo para se aborrecer quando o outro não perceber a elegância no novo corte de cabelo. Não haverá tempo sequer para você odiar o aroma do cigarro na malha das minhas jaquetas. Apreciaremos o enigma em cada telefonema não atendido. Nossos nomes passarão pela decomposição nos sais de uma centena de lábios mais. É isso. Eu não gosto muito de ler de poema, porque eu acho que eu não tenho uma boa leitura, mas é isso o poema. Lindo, gosto muito dele. Lindo. O final é meio muito bonito, assim, essa coisa dessa decomposição, de se perder nos sais, no tempo, dos nomes. Sim, e eu acho que vem muito nessa postura de entender. Eu acho que quando eu escrevi esse poema, eu estava muito pensando nessas relações momentâneas, instantâneas de corpo e de sexo que a gente tem,
e que há uma insistência até na própria comunidade queer, LGBT, de entender essas experiências enquanto vazias. E eu acho que não, sabe? Eu acho que tudo bem um date ser só um date, um rolezinho no Growler, no Grindr, sei lá, tudo bem ser só isso, sabe? Você não precisa morrer aos 97 anos com essa pessoa para aquela experiência ser significativa e de potência, sabe? É nesse sentido que eu não quero ser moralista, né? Então, quando eu escrevi esse poema, era muito pensando nisso, né? Bom, gente, adoro um romance, tá? Adoro um amor, mas eu acho que também tem outras experiências válidas. Claro, claro. E que não podem ser vistas numa ótica bolsonarista, uma ótica fascista, né? Uhum. Ótimo. Então, você quer falar um pouco sobre o livro em geral, assim, quer abordar os outros 2 poemas que você disse que você entende como fundacionais, assim, do livro? Você quer falar um pouco sobre isso? Sim. Então, esse poema que eu li, o Sodomia e Coca-Cola, ele mudou a chave da minha percepção literária, do que eu queria fazer. Aí, comecei a escrever alguns poemas, assim, de forma muito vagarosa, né? Mas quando eu escrevi o Rádio Silêncio, foi quando eu me toquei que os poemas que eu havia escrito antes estavam conversando de algum modo. Nesse sentido da incomunicabilidade, do fracasso, da procura pela linguagem, né? De uma linguagem, às vezes a procura, ou às vezes é simplesmente desistência dela. Então, quando eu escrevi esse poema, eu acho que o próximo livro, o livro mesmo, e eu queria que fosse um livro para o editor e tal, para também começar a dançar nessa ideia de mercado editorial e me fazer escritor, de fato. Então, quando eu escrevi ele, eu falei, eu acho que é isso. Eu acho que tem alguma coisa dizendo aqui. E aí eu fui rever os poemas que eu havia escrito e falei, todos estão conversando nisso, acho que eu tenho uma narrativa, acho que eu tenho um projeto, né? E aí eu falei ele, eu acho que é melhor, né? Do que eu tô falando. Sim. Deixa eu achar ele aqui. Rádio Silêncio. E o título eu roubei. Eu sou muito ladrão, eu adoro roubar. De uma música do James Blake, que é Radio Silence, né? Enfim, eu vou ler. E é assim, vou ver se eu consigo ler, porque também, como tem essa questão do drama da linguagem, eu nunca escrevo para falar em voz alta. E quando as pessoas lerem, eles vão ver que o drama da linguagem está expresso, está formalizado ali numa sintaxe quebrada, anacolutos, né? Então é isso. Vamos lá, ver se eu consigo ler. O que eu não te disse aquele dia no bar, lotado de gente, jamais diria, ainda que dissecando, bicho morto, buscando nos pôsteres a palavra exata. Porque, na realidade, dizer exige muito mais do que se exige de uma simples sintaxe moribunda que, de fato, só serve para repetir receita de bolo e oração que Deus algum ouvirá. É necessário alinhar os cavalos às pérolas. Você não viu, mas eu te disse, não vai embora. Fica. Você não viu, mas eu trouxe as sementes da romã, as chaves do meu quarto, um punhado de sal sobre o caracol dos caramujos. Você não viu, mas eu de ponta cabeça, minha perna, formando um 4, decorando o mapa na sua alpargata. Meu olho dizendo outra vez, meu bem, escuta no silêncio. Meu corpo sendo desejo pelas beiras do iluminado. E é isso. E esse poema surgiu de uma dificuldade de comunicação com uma pessoa, um flirtzinho da época, que a gente estava numa balada e estava muito alto e eu estava muito bêbado e aí a pessoa fez um jogo, eu queria que a pessoa ficasse, mas ela entendeu que eu queria que ela não ficasse, o que não me importava, e aí eu fui dançar, a pessoa ficou super ofendida. Então, assim, é essa dificuldade mesmo de estabelecer essas relações, não relações profundas, mas relações, estabelecer uma comunicação, né? Como que, às vezes, ela é dificultada pela própria linguagem, né? Pela própria linguagem. Eu acho que é isso. E aí, quando eu escrevi esse poema, eu falei, eu acho que é isso que eu tô tentando falar. Eu acho que isso é muito caro a mim, enquanto Matheus, Torres, pessoa de CPF, assim, porque eu sou essa pessoa que é muito difícil, eu sinto muita dificuldade em me comunicar.
ou de expressar as coisas que eu sinto, mas eu fui muito nervoso, não consegui conversar. Eu precisei fazer um gin aqui pra eu estar aqui hoje, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? E aí eu percebi que isso era um tema que me agradava muito. Era um tema que eu queria explorar mais, né? E aí eu entrei num, num vortex de referências, assim, que eu comecei a eu assisti aquela trilogia do Incomunicável, do Antonioni. Você já assistiu? Qual que é? Ah, é o A Noite, acho que não é nessa ordem, mas é A Aventura, A Noite e o Eclipse. Não São esses vi, 3 filmes. não vi. E o Antonioni trabalha essa questão da dificuldade da comunicação, né? E também tem um outro cineasta de Taiwan, que é o Tsai Ming-yang, e que eu gosto muito. E ele também trabalha muito essa questão da dificuldade de comunicação e tal, né? Então, foi dali. E eu tava muito assistindo esses filmes e passando por essas palhaçadas na vida, e aí eu falei, acho que meu livro vai ser sobre isso. E acho que foi, né? Foi. E eu falei do outro poema que é do Paraíso Las Vegas, né? Sim. Que é o meu preferido. Eu escrevi esse poema para uma pessoa que foi muito especial, assim, mas hoje em dia descansa em paz. Mas e ainda eu gosto dele, que é essa coisa de que o poema ele atravesse, né? Que ele não fica assim, embora seja para uma pessoa, que fique ali só como um recado, né? Eu acho que ele tem que se abrir para outras questões, né? Então eu vou ler. E aí quando eu escrevi ele, eu falei, eu quero chegar aqui. Eu acho que a narrativa do livro vai chegar aqui, né? E essa também, o título é roubado daquele Heaven or Las Vegas, aquela banda do Coqueto Twins. Então é isso, vamos lá. E de novo também essa ideia de terrena, né, Las Vegas, mas também com uma coisa mais transcendental, que seria o paraíso. Uhum. Então vamos lá, começa assim. E eu escrevi depois de um ataque neonazista que teve numa cidade que eu ia ver a pessoa, que eu fiquei muito impressionado. Hong Kong, Sorocaba, Moscou. Não existe lugar seguro para nós, exceto por essa cozinha onde peço suas mãos para escalar o armário, depois de tanto dançarmos. Como se aqui fosse um monte das oliveiras, e eu tão simples como Cristo de Pasolini, falo com minha palavra, pluma bruta, até verter luz pelo buraco no vídeo, feito pelos cascalhos jogados só porque dançávamos sem música. Honey Bear, um dia eles entenderão que o corpo precede o verbo, só então vem a canção. Muito bonito, Matheus. Um ótimo final para o livro. Acho que, de fato, assim, resume muitas coisas, traz muitas coisas do que está em órbita durante todo o livro, né? Sim. Traz a eu questão acho que política, né? Traz a questão erótica, traz a questão sagrada do profano, a questão da dança, do corpo e da palavra enquanto verbo. Sim, eu acho que ele é um bom sumário, né, dos temas. Acho por isso que eu... E tem também que é um momento em que o eu lírico realiza essa relação de comunicação, que foi tão degladiada ali na relação do livro. E quando eu terminei o livro, escrevi esse poema, eu tava num momento bom, assim. Tipo, eu acho que se eu tivesse terminado esse livro depois, eu acho que ele teria terminado de outra maneira, né? Teria terminado de uma forma mais arregaço, que é como eu fiquei. Mas... eu acho que tem uma expressão aqui, tem uma construção que eu acho que também resume muito o livro, que é pluma bruta. Uhum. Que eu acho que ele é pluma, meu texto ele é pluma no sentido de ser muito simples, é um léxico muito simples que eu uso, não é um léxico mirabolante, né? Mas é pluma também no sentido que a pluma é um ornamento, né? E a partir disso você consegue fazer coisas lindas, roupas lindas e adereços lindos, e você tem todo um trabalho de manufatura de pluma por pluma, né? Mas tem esse bruta que eu acho que é a minha postura literária, de que seja honesta, que seja radicalmente sensível. De enfrentamento, né? Estético, né? Exatamente. Sim. Que legal, querido. O livro está muito bonito, Matheus. Foi uma alegria receber ele, uma alegria e um prazer enorme poder editar o seu livro. Acho que
tá, ficou e tá ficando muito bonito. Estou ansioso agora para ver ele diagramado, impresso, com a capa. Com certeza vai ficar muito Ah, eu também tô bonito. super. Sim, estou muito ansioso. Sim, E essa semana, né, a gente bateu a segunda meta lá da benfeitoria, né? sim, sim. Sim. E A primeira foi bem rápido, né? Depois teve a segunda e estamos rumo à terceira. Eu não sei exatamente qual é a tiragem de cada meta, né? Mas a gente está indo. E sim, aproveita para falar quem gostou e quem não comprou ainda, quiser colaborar sim. e ter essa tentativa de delícia, né? Sim. E Segue quem atrás, assistiu assim. aqui a live e ficou com a gente, se quiser indicar o livro para outras pessoas também, se, né, gostou e quiser indicar para outras pessoas, ou quiser comprar mesmo, que dá uma olhada, é benfeitoria.com/jubileu. A gente já consegue acessar o livro. E, Matheus, bom, acho que é isso, né? Falta 7 minutos aqui para dar Sim, o nosso horário, que a gente tem 1 hora só de live, e aí o Instagram vai derrubar a o gente. Instagram derruba, Mas, né? querido, foi um prazer aqui conversar com você. Prazer todo Sempre meu, muito Pedro. grande, o seu livro está muito bonito, estou muito feliz com ele e espero que essa, essa coisa que a gente está vivendo aí passe logo para a gente poder se encontrar e celebrar Sim. a publicação do seu livro com os amigos, né, com as pessoas juntos. E, e é isso, querido, foi um prazer. Você quer dizer algo? Sim, eu quero primeiro te agradecer por ter editado. Eu fiquei muito feliz quando descobri que você é seu editor. Foi uma grata surpresa. Aí eu lembrei do nosso encontro, de tudo, de toda essa conexão que foi traçada lá no Baciais, assim, faz muito tempo. Então, foi muito, muito bom. Te agradecer pelo processo, que foi super tranquilo, pelo respeito e pelo entendimento da minha proposta, né, e ter abraçado essa proposta. Quero agradecer também ao Thiago por ter possibilitado tudo isso, e estar possibilitando e ter acreditado no livro também. Muito, muito obrigado. A todas as pessoas que estão envolvidas em revisão, diagramação, capa, etc, etc. E é um sonho, assim, publicar pela Brutal, que eu acompanho desde o começo. Antes, quando era inedita, já tava, né, acompanhando. Então, ter essa oportunidade para mim é muito gratificante, né? Eu quero agradecer muito também a Cristina Judar por ter escrito a orelha do livro. Incrível, babadeira, babadeira. Agradecer ao Gustavo Primo pelo prefácio lindíssimo e de muito afeto. Agradecer a todas as musas presentes aqui no livro, que estão inseridas direto ou indiretamente. O livro não seria esse livro sem uma relação com o outro. Eu sou muito grato a todas as pessoas que passaram pela minha vida, arregaçando ou não. E a todo mundo que já comprou o livro, muito, muito obrigado, muito obrigado. A gente fica super inseguro, né, quando tem essas coisas de financiamento coletivo e tal, mas super rolou. Então é isso, gente, muito obrigado. Obrigadão, Pedro, foi incrível. Obrigado você, querido. Foi um prazer muito grande. Obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente, que acompanhou a nossa conversa. Foi muito legal, gostei muito, Matheus. Acho que deu um papo muito bom. A gente conseguiu conversar Eu sobre também, muitas coisas bem interessantes. E obrigado, querido. obrigado a você. Um beijo Bom, grande bom aí, fique sábado. bem. Bom sábado para você. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.